Oi, pessoal. Hoje minha pílula dermatoscópica é sobre como identificar uma rede atípica. Primeiro, a gente tem que lembrar de alguns conceitos de rede pigmentar. A rede pigmentar, ela se forma porque existe uma proliferação, nesse caso, né, das lesões melanocíticas, de melanócitos, que estimula a produção de melanina, que pigmenta essas células da região da membrana basal. E aí, o que acontece é que existe então um empilhamento de ceratinócitos aqui, a gente vê, pigmentados e que se concentram mais nas áreas das cristas. E isso faz com que a gente veja essa área mais hiperpigmentada. E as áreas que estão com menos, tem menos ceratinócitos pigmentados, a gente vê essa área mais hipopigmentada. Então, é por isso que a gente vê uma rede acontecendo. E aí a gente vai ver essas linhas e orifícios claros hipopigmentados. O que acontece na rede atípica é que se você pensar que na histologia a gente tem um desarranjo dessas cristas e papilas, provavelmente essas linhas, essas áreas mais escuras e essas áreas mais claras, elas vão ter formatos serem diferentes do que a gente imaginaria se a arquitetura fosse preservada. Nos nervos displásicos, por exemplo, a gente já tem uma diferença nessa arquitetura e no melanoma mais ainda. Então, a gente acaba vendo que os orifícios ficam menores, ou às vezes mais ovalados, e as linhas às vezes mais escuras, e também existe uma característica super interessante das redes atípicas, que é a interrupção na periferia abrupta dessas linhas. Então, é o que a gente vê. Por exemplo, nessa comparação aqui, essa rede, quando você olha a periferia dela, ela está cortadinha, ela está bem abrupta em comparação a essa rede que está clarinha, perfeita e tem a impressão de harmonia, de simetria, de organização. Já essa, a rede, além de ser abrupta na periferia, você pode observar que na mesma lesão existem vários tipos de rede. Tudo isso fala a favor da rede pigmentar atípica. E, como eu acabei de falar, a rede pigmentar atípica ela está mais associada às lesões mais suspeitas. Então, por isso, que quando a gente observar esse tipo de estrutura, com a linha bem escura, terminando de forma abrupta na periferia, os orifícios bem menores, ovalados, a gente tem que pensar numa lesão mais suspeita. Lembrando que rede não específica de lesões melanocíticas, a gente tem, por exemplo, no lentículo solar, no dermatofibroma. Então, lembrar sempre que, na maioria das vezes, a gente vê em lesão pigmentada melanocítica, mas também tem lesão não melanocítica que tem rede. Era isso que eu tinha para falar hoje. Até semana que vem, na nova Pílula Dermatoscópica.